Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Estamos aqui hoje para começar um novo episódio do Hemoplay Podcast, aqui no Congresso, no HEMO 2023. Eu sou Yara Reina. Vamos abordar o cuidado paliativo, como trouxe a Silvia Barbosa aqui como nossa convidada, para a gente poder estar abordando esse cuidado paliativo pediátrico e o paciente com doença falciforme e dor. Antes de mais nada, salve a todos. Muito obrigada pelo convite, eu me sinto muito honrada. Estou espantadíssima com o tamanho desse congresso. Nossa Senhora. Bom, falar de paliativo em pediatria é um presente que vocês estão me dando, porque é uma oportunidade que a gente tem de explicar que a criança falciforme, que um dia se tornará um adulto, terá necessidades paliativas que devem ser vistas. E isso nós vamos conversar agora no decorrer desse podcast. Bom, Silvia, o paciente com anemia falciforme, inicialmente, no primeiro contato, é o pediatra, né, ao teste do pezinho, ao diagnóstico. Então, aquele primeiro contato com a família, onde surgem muitas dúvidas, a abordagem inicial é muito importante justamente para que essa explicação sobre a doença, sobre as intercorrências, sobre as possibilidades de complicações no decorrer ao longo da vida do paciente sejam informadas claramente. Então, inicialmente o pediatra é encaminhado para o hematologista pediátrico. Nós temos essa função de estar acompanhando esse paciente, vamos acompanhar ao longo da vida até a transição para a clínica. Mas em que momento o cuidado paliativo pediátrico deveria ser instalado, introduzido na associação com a hematologia pediátrica, nesse cuidado? Acho que a gente poderia fazer uma linha do tempo da criança falciforme. Em primeiro lugar, o primeiro impacto, depois do teste do pezinho, é o diagnóstico. Normalmente, a comunicação deve ser feita com muito cuidado. Porque quer queira ou quer não, hoje a internet está aí disponível para todos, vai vir uma culpa de quem passamos isso para o nosso filho, como que será a vida dele, etc. Acho que a gente pode fazer uma divisão do antes do IDREA e depois do IDREA, né? Mas, para começar, essa criança estará ok. Os pais merecem todo o cuidado no momento da informação. E essa intenção paliativa deve estar junto com o pediatra e com o hematologista que vai começar a fazer esse acompanhamento. A primeira crise álgica, a dactilite, vocês sabem todos melhor do que eu, é o primeiro divisor de águas. Essa criança sofrerá dor. E essa dor será da criança e dos seus pais também. É a primeira manifestação da doença. Muitos estão crescendo, vão indo bem, não necessitam de medicação, não tem mais agravos, e outros começam a apresentar agravos, começam a ter crises álgicas de difícil controle. Muitas internações por crise álgicas, várias síndromes torácicas, várias complicações, alguns têm um AVC. Nas complicações que começam a aparecer, este é o momento de entrada do paliativo associado. Por quê? O paliativo trabalhando junto com o hematologista no controle dos sintomas. E vejam, o que é o cuidado paliativo? O cuidado paliativo é uma área que se preocupa com o alívio do sofrimento físico, psíquico, social e espiritual, buscando a qualidade de vida. E é interessante porque cuida do paciente e cuida da família. E neste olhar, a gente vai cuidar junto da família, porque pais podem ficar extremamente assustados. E a gente tem que estar lá, dando o apoio para que eles tenham a confiança de seguir junto. Nós estamos juntos nessa jornada. As crises elas vão acontecendo, né, e as internações prolongadas, percebo muito no consultório, no atendimento, ao início, que a família realmente ela tem uma sensação de culpa. Então, a importância realmente da explicação, porque ela é uma doença, então, uma hemoglobinopatia
hereditária, com uma evolução crônica, que ao longo do tempo, mesmo com os medicamentos modificadores da doença, podem apresentar essas complicações e são incertas. E realmente a família precisa do acompanhamento desse cuidado. E ainda o período de transição, onde a criança passa da infância, né, sendo adolescente, para o cuidado do adulto. Então, aí eu acho que precisa realmente já estar associado, porque é muito difícil essa transição para o paciente que está acompanhando na hematologia pediátrica e ter que progredir para o adulto, para a clínica, para a hematologia clínica é muito complicado. Então, eu acho que aí você tem experiência também nesses pacientes, né, nesse período aí de transição, para a dor e para tudo. É muito complicado crescer. E sair da pediatria, ir para o mundo da clínica, é uma passagem de fato. Tudo bem, eles precisam se apropriar, quem toma as decisões passam a ser os adultos jovens e não mais os seus pais. Para os pais é um choque. Para o adulto jovem, às vezes ele não se sente maduro para isso, mas é uma passagem. E, obviamente, que quando eles vão para a clínica, as complicações já estão feitas e foram juntos. Por exemplo, apesar do IDREA, a gente não consegue impedir uma necrose de cabeça de fêmur, de úmero e vertebral. Pode ser que esse jovem não tenha tanta crise vasoclusiva, mas tenha dor. Dor decorrente das consequências das crises de falsização. E é muito complicado, porque às vezes isso pode implicar em cirurgia. Podem vir a ter dor de caráter neuropático, e eles precisam aprender a diferenciar a crise álgica a crise vasoclusiva, melhor dizendo, da dor crônica. Porque esses jovens vão conviver com essa dor. E muitas vezes na adolescência eles estão despontando nos esportes. E às vezes, por conta da complicação ortopédica, eles vão ter que diminuir a atividade física. Essa é uma grande perda. Este é um luto que esse jovem vai ter. Porque não há um entendimento que, infelizmente, isso faz parte da patologia. Outra coisa que acho que a gente tem que lembrar, que eles vão para a balada, eles vão sair com os amigos, e um dos riscos que a gente pode ter, às vezes, é o uso de drogas não legais. E eles devem ser orientados, porque às vezes a gente precisa usar opioide. O uso do opioide é uma outra coisa que merece ser vista com bastante atenção. Muitos desses jovens chegam no pronto-socorro com crise álgica e são taxados de drogadido. Tem que se perguntar o que eles têm, se é dor da crise álgica ou é a dor que está acompanhando sempre. Que se esse jovem, olha, é uma dor que eu tenho sempre, que está difícil, ele deve ser encaminhado para associação ao tratamento como equipe de dor. O paliativo, muitas vezes pode ser resolutivo, acompanhar somente, mas às vezes é necessário que a equipe de dor também esteja presente, porque a dor da crise vasoclusiva tem alteração fisiológica, taquicardia, taquipneia, a dor crônica não. Na dor crônica já tem uma acomodação da resposta simpática. E isso pode ser um problema, vamos dizer assim, porque você ser taxado de algo que você não é, esse preconceito pode acompanhar o paciente falciforme. Eu tive bastante experiência em pronto-socorro quando eu atendia esses pacientes nessa faixa etária, acima de 16 anos, naquela transição, e eles iam para o pronto-socorro realmente solicitando a dor, o analgésico, o opioide, e na época ainda não era a morfina, era muito mais a donatina, e o pessoal realmente falava sobre drogadição. Então, eu vi muito isso, e hoje a gente acompanha os pacientes e vê a necessidade dessas crises de agudização
da doença falciforme, né, que já tem a dor crônica, mas os quadros agudos, a introdução dos medicamentos no momento exato e o uso de adjuvantes para que ele não piorem essas crises. Então, eu passei por isso aí um período e hoje eu vejo que a gente tenta conscientizar, né, tanto os médicos quanto as equipes pediátricas, os hematologistas, mas as equipes pediátricas também, sobre a utilização do medicamento no momento certo, adequado. Às vezes se protela, porque não há queixa imediata, as questões do tratamento de uma dor crônica. A dor crônica sendo tratada, provavelmente as idas ao pronto-socorro serão menores. E é interessante, tem pacientes que gostam, que começam a perceber que com a morfina há um bem-estar e procuram de uma forma repetida. Provavelmente esse indivíduo deve ser, com certeza, encaminhado para um acompanhamento com uma equipe de dor e de paliativo, gente. Porque a gente tem possibilidade de tratamento com outros fármacos e que vão fazer com que a gente diminua a necessidade da procura ao pronto-socorro. Isso é muito importante. A epidemia opioide não é do Brasil. A epidemia opioide é americana. Mas a gente tem o direito de usar o opioide com racionalidade para o tratamento de dor desses pacientes. Não deixar com dor é um dever. O Estatuto da Criança e o Adolescente Hospitalizado, artigo 7. A criança tem o direito de não sentir dor se houver meios para evitá-la. Isso é algo que a gente tem que ter em mente. E aí eu volto para o paliativo. Esse indivíduo está tendo muita dor, a gente tem que estar junto. É um sofrimento físico, psíquico, social, espiritual. A progressão da anemia falciforme pode fazer com que haja comprometimento de outros órgãos. E a minha terapêutica tem que mudar, respeitando o comprometimento orgânico. O tratamento é muito mais amplo do que se imagina, do que simplesmente dar um opioide simples. É muito mais amplo. Precisa de um apoio psíquico. A perda da vida normal, a percepção que a vida não está no normal. A ajuda para que não se perca a questão escolar, a necessidade de valorizar a vida. Precisa de um apoio psíquico. E sempre o que for o apoio social e espiritual, sempre que se fizer necessário. E se fazendo lembrar, inclusive, que esse cuidado ele é dinâmico, ele não é uma coisa fixa. Então, a gente pode transicionar esse cuidado mudando a terapia e associando os medicamentos de acordo com a necessidade de cada paciente. Tem que ser individualizado, tem que ser específico para cada um e para cada família. Então, acho que isso é muito importante realmente, Silvia. Não, Yara, você falou uma coisa importante. O tratamento é individualizado. O que é bom para um pode não ser bom para o outro. E supondo, e se me faz uma hepatite medicamentosa com a metadona, que você pode usar, como é que nós vamos resolver? Como é que você faz a questão de um gerenciamento adequado disso? E se esse jovem faz uma úlcera? Onde ele trabalha? De que forma é que ele trabalha? Ele consegue fazer o curativo adequado? Como que você resolve isso? Lembra, e isso, o tratamento é individualizado. Nós estamos tratando, não importa a faixa etária, do binômio paciente-família. A transição tem que ser olhada com muito, muito mais cuidado. Às vezes a gente tem pacientes que tiveram AVC e que têm necessidades de reabilitação. Isso também não pode ser esquecido. Sim, se esse paciente ele não tiver a consciência do autocuidado que ele tem que ter, realmente ele vai acabar apresentando muito mais complicações e vai se perder, né, nesse momento aí tão difícil da vida dele. E com falta de socialização, talvez, o paciente acaba permanecendo muito mais em casa, ele não quer trabalhar, ele deixa de ir aos seus compromissos, às suas funções. Então, acho que realmente conhecer o autocuidado, saber do seu organismo, as complicações e como agir mediante esses momentos é realmente importantíssimo.
E acho que é importante também um apoio suplementar para os pais. Por essa questão de culpa, muitas dessas crianças são super protegidas. E, às vezes, tem uma relação praticamente simbiótica. E se impede o amadurecimento desses jovens, dessas crianças e desses jovens, por esses pais superprotetores. E isso é importante também ser abordado. Acho que é terrível a gente ver um filho sofrer. É terrível. Mas uma abordagem de uma forma ampla do paciente e da família vai fazer toda a diferença. Porque nós não temos que pensar no hoje, a gente tem que pensar obrigatoriamente no amanhã desses jovens, para que eles sejam no futuro cidadãos prestativos, produtivos e que tenham a vida valendo a pena. Cada vez mais, acho que capacitar os pediatras, os hematologistas pediátricos, conscientização da desmistificação do opioide, do aprendizado na utilização deles. Eu acho que realmente é o que a gente está aqui tentando propor. Queria agradecer e nós vamos estar por aqui mais vezes em outros episódios. Obrigada. Agradeço muitíssimo, gente. Foi um prazer estar com vocês.